Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo, para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. E eu quero começar com esse tema aqui, o que o sofrimento ensina. A gente passou por pandemia, sofrimento acho que foi da minha vida, eu nunca vi alguma coisa parecida, né? Uma coisa num âmbito tão mundial, tão global, pessoas com depressão até hoje, com sequelas até hoje, e a gente nunca passou por isso, né? Não. O que isso deveria... o que ensinou pra gente ou o que deveria ter ensinado essa pandemia, esse sofrimento todo? Infelizmente, no Brasil, ensinou muito pouco, porque durante a pandemia a gente teve uma ação governamental que orquestrou uma multidão enorme de pessoas em relação à negação do que estava acontecendo. A pandemia era uma gripezinha, era uma tolice. E gente morrendo. E o pessoal... E o presidente dizendo... Era coisa de maricas, era coisa de idiotas, era de covardes. Eu ouvi isso muitas vezes, mas não vai sair, vai ficar nessa quarentena, isso é coisa de marica e de covarde. Então foi um enfrentamento anticientífico total que gerou numa parcela imensa da população uma atitude de indiferença completamente mórbida em relação ao que estava acontecendo na Terra toda e o que aconteceu entre nós, que fomos, do ponto de vista proporcional à população, o país que mais perdeu gente no mundo. E aqui no nosso país, o grupo que mais perdeu gente, eu não sei se você sabe, foram os evangélicos. O quê? Foi onde mais teve calamidade de morte, foram os evangélicos que ofereceram essa estatística, e dentre os evangélicos foram os pastores os que mais morreram, porque eles tinham aquele compromisso, tudo tinha a ver com dinheiro, de não fechar os templos, de mantê-los abertos. Mas teve que fechar, não teve? Ou depois foi obrigado a fechar. Tá. Mas você viu que o Silas Malafaia foi e gritou: quero ver quem vem fechar meu templo, e aquela coisa toda ali. Então, conclusão, morreu tanto pastor porque eles queriam manter o templo aberto, porque templo fechado é dízimo que não entra. E não é só dízimo, igrejas de natureza neopentecostal pedem dinheiro em todas as reuniões para todo mundo que está lá. E tem também aquelas campanhas de mês inteiro ou de 3 meses que o cara tem que frequentar. Não pode faltar um único dia. Se faltar, zera. E tem que recomeçar tudo outra vez. Então esse pessoal... Algumas igrejas, então, templo é dinheiro. Mas é claro, Deus é dinheiro. Nossa, virou uma coisa que não tem na Bíblia, né? Porque eu não lembro na Bíblia de Jesus tem. Pedindo dinheiro toda hora. Tô precisando de dinheiro para isso, precisando de dinheiro para aquilo. Na Bíblia tem. Deus é dinheiro na Bíblia do ponto de vista mais horroroso da própria descrição. Jesus diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Que é Deus, é dinheiro, mas é o dinheiro colocado no lugar da divindade. Deus pagão? Não, é a grana. Mamon Mamon é grana. É o elemento de troca. Entendi. Que ganhou atualizações no curso da história. Mas naqueles dias era o dinheiro romano, ou eram propriedades, ou qualquer coisa que significasse o teu poder de posse e de troca e de ascendência. Então Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele colocou o Mamon, o dinheiro, em pé de igualdade com a devoção a Deus, porque o que a gente observa no curso da história humana é que o poder e o dinheiro e tudo aquilo que a eles se associam
tem o poder da divindade e de agarrarem e abraçarem e colocarem as suas garras no coração de um homem, de uma mulher, de um ser humano e prendê-los a uma devoção maior do que a qualquer outra coisa, maior do que família, maior do que amor, maior do que qualquer coisa. Então, o dinheiro não é uma novidade, essa introdução. A história da religião é a história da barganha entre o suposto Deus afirmado e o acesso a ele. O acesso a ele sempre foi através de oferendas. Chegaram a vender terreno no paraíso, né? Isso aí, ainda vendem. Como que chamava? Eram as indulgências. O que eram? Era a compra de perdão. E que o indivíduo custa tanto, pecava, aprontava todas, ia lá e o sacerdote avaliava quanto custava a absolvição dele. Nossa. E aí os ricos é que geralmente compravam essas indulgências, essas salvações. O pobre não tinha condição, o pobre vivia com as consequências. Depois não consegue reclamar que não deu certo, né? Aí chega lá e diz, ué... Cadê? Me venderam nada, cadê meu dinheiro? Foi gasto tudo. Me venderam um pão de açúcar e não me entregaram. Então o dinheiro nunca esteve ausente. Até hoje, então, a gente tem essa troca, né? As religiões, em geral, trabalham numa relação entre a divindade e a oferenda humana. E a oferenda humana, em tempos primevos, era uma coisa feita com animais, e que a sobra, que era quase tudo, e a melhor parte do animal ficava para o sacerdote. De modo que o sacerdote, o trabalho dele era dizer, você tem que trazer tantos animais para cobrir o seu pecado. E era o que ele recebia como pagamento. E ele se alimentava do que queria, vendia o que queria, eram as melhores partes. O tal do bode expiatório, né? O animal que espiava pelo... O bode expiatório já era aquela ideia de fazer do pecado um ciclo não extinguível, nunca parável. Como ou assim? Seja, porque o bode expiatório ele não tirava o pecado do indivíduo. Ah, não? Não, ele só aliviava. É por isso que na Bíblia o bode expiatório ficava fazendo voltas em torno do arraial, em torno do acampamento. Então era uma oferta de bodes e de touros circunstancial e passageiro, ou seja, é igualzinho o que acontece hoje em dia, nessas campanhas do indivíduo que diz, você tem que vir um mês, tem que dar tanto todo mês, não pode faltar nem um dia, toda vez que vai tem que dar a mesma quantia, se faltar, zera, você volta para o início da fila. O bode expiatório funcionava como uma coisa de momento, circunstancial. Ou seja, ele carregava a culpa imediata, mas não tirava a culpa do coração do culpado. Entendi. Era diferente de qualquer outra proposta de oferenda de graça, que era o arrependimento, era o cara que trazia o próprio coração quebrantado diante de Deus e que descia, como Jesus disse, justificado para sua casa. Nos sacrifícios não, você tem que ter data e repetição